Nós já tivemos o encontro dos comitês da Paraíba, nós já falamos sobre o papel das universidades, nós tivemos a primeira reunião descentralizada do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, falamos de mudanças climáticas, adaptação, resiliência, falamos também um pouco sobre passados desafios para as ações. E se a gente parar para analisar de tudo que nós falamos do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que previsto nas nossas legislações, tem todo um sistema criado que é composto por colegiados descentralizados, de bacias, enfim. O que temos em comum? São plenários formados por instituições. Então, o próximo painel vai nos trazer o fortalecimento das representações na gestão das águas. E ele busca promover um diálogo sobre os desafios e oportunidades para o fortalecimento das representações dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Convido para moderar esse painel a Renata Maranhão, que é superintendente adjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Fique à vontade, Renata. Obrigada, Soraya. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo tema, né? Como a Soraya destacou aqui um pouco do fio lógico do evento, a gente percebeu tanto na reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no encontro de conselheiros, a importância do fortalecimento da representação e da representatividade, aspectos centrais para a governança descentralizada no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos. E para aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu queria convidar para compor nosso painel, que vai ser um bate-papo, né, entre diversas representações do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para identificar os principais desafios para o fortalecimento dessa representação e dessa representatividade e trazer algumas pistas, né, de estratégias para que a gente possa fortalecer esses componentes no âmbito do SINCRE. E para participar da nossa conversa, eu gostaria de chamar o João Reiser, que ele é representante do CBH do Paranaíba e, ao mesmo tempo, atua no órgão gestor estadual de Goiás. Representando os municípios, eu gostaria de chamar a prefeita municipal de Presidente Venceslau, de São Paulo, e presidente do Comitê de Bacia do Pontal do Paranapanema, Bárbara Wilkes. Para trazer um olhar também da representação em um Conselho Estadual de Recursos Hídricos e uma atuação expressiva aí no órgão gestor estadual do Estado do Pará, queria chamar a Verônica Jussara. Representando os usuários e também membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, além de atuar agora na diretoria do CEIVAP, a Maria Aparecida Vargas, para trazer um pouco dos desafios dos usuários no âmbito da gestão. Gostaria de saber se o Bruno, do MDR, se encontra presente. Não. Infelizmente, não teremos essa representação do MDR, mas gostaria de chamar o Alexandre Vilela, da Fiesp, representando a Confederação Nacional da Indústria, membro também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Muito obrigado a todos os representantes que aceitaram o nosso convite para integrar essa mesa. E eu queria, antes de passar a palavra para todos os palestrantes, que eles terão uma fala inicial de 5 minutos para trazer algumas provocações sobre o tema. Depois a gente gostaria de abrir para plenária, fazer algumas perguntas, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola entre os nossos palestrantes e os membros aqui presentes. Então, eu queria antes destacar que a representação e a representatividade são aspectos necessários para a governança hídrica, e que vai além das estruturas formais da gestão hídrica. A gente precisa qualificar esse conceito dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela nasce nessa perspectiva descentralizada, participativa, e isso traduz um poder de decisão.
né? O que significa uma política nacional que ela descentraliza esse poder de decisão relacionado à água, que é um elemento em disputa, né? Que precisa atender os usos múltiplos conforme preconizado na própria política. Então, como que a gente fortalece esses diversos entes para que essa implementação se viabilize da forma mais qualificada, né? Então, a gente está falando aqui, trazendo para o debate quem está falando e decidindo, por quem e com que legitimidade. Quais vozes estão sendo ouvidas no âmbito desses sistemas? E também quais vozes não estão sendo ouvidas. Quando a gente fala de representação, a gente está falando de propiciar a participação dos diversos atores. Mas quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de dar voz a esses diversos representantes. E muitas das vezes, essa participação expressiva, ela precisa ser trabalhada porque ela não se traduz de uma forma tão espontânea, né? A gente vê aqui os usuários que são grupos muito bem articulados, a gente vai ouvir um pouco mais, né, de que forma que eles se organizam para trazer essa representatividade de um setor para dentro do debate da gestão de recursos hídricos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a sociedade civil, muitas das vezes, não chega, né, de uma forma tão articulada, preparada e representando esse setor para que a gente consiga atingir né, o uso múltiplo da água e fazer com que a água realmente seja um acesso de todos e de todas. Então, são diversos desafios que a gente identifica, né, com esse sistema que ele tem assentos distribuídos entre usuários, poder público e sociedade civil. A gente comemora esse ano os 25 anos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, 28 anos da Política Nacional de Recursos Hídricos, mas com esse modelo, né, incorporado pelo legislador dentro da política nacional, ele se materializa na prática. Será que a gente alcançou efetivamente essa política descentralizada? Será que a representação tem sido representativa? Né, a gente pode identificar a questão de gênero, a participação de indígenas, comunidades tradicionais, as comunidades mais vulneráveis, que foi muito tratado hoje pela manhã, né, os mais impactados pelas mudanças climáticas, mas como que estão a atuação desses diversos atores que falam pela bacia hidrográfica dentro dos nossos comitês, dentro dos nossos conselhos, que são as nossas instâncias de participação. Então, quem está sentando nessa mesa que a gente chama, né, do Comitê de Bacia Hidrográfica? Quem é escutado, de fato enxergado? Como essa representação ela tem refletido as vivências reais, os saberes locais e as reais demandas dos atores da bacia hidrográfica, né? Na reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em um momento a pescadora Maria fala: isso aí que vocês estão falando não é a realidade aqui da onde eu vivo, né? Eu estou há 5 anos sem acesso à água, a gente vive da pesca, então isso demonstra o distanciamento, muitas vezes, das nossas discussões dentro das nossas instâncias para a vida do dia a dia, né, dos atores que vivem na nossa, né, no território da bacia hidrográfica. Então, a gente precisa destacar, hoje a gente já vê grupos nos comitês, no Fórum Nacional de Comitês de Bacias, trazendo a questão da inclusão, a questão de gênero. A gente percebe que as mulheres, por exemplo, que são a maioria, muitas das vezes, elas, no máximo, alcançam o cabalístico 30% nas instâncias participativas e na tomada de decisão. Mas por que que isso acontece? Então, a gente precisa, primeiro, identificar quais são esses grupos que não estão presentes nessas instâncias e construir coletivamente estratégias para que essa realidade mude e a nossa gestão participativa ela seja efetivamente representativa e com essa representação idealizada pelo legislador. Então, a gente precisa reconhecer, refletir e investir energia para mudar essa realidade. Então, para, né, iniciar aqui o nosso diálogo, eu queria passar a palavra para o João, que ele é presidente do Paranaíba, para que ele possa nos dizer um pouco mais quais são os desafios do poder público nessas diversas instâncias. Na sua experiência, por exemplo, no estado de Goiás, que teve uma diretriz do Ministério Público para implementar a cobrança, né, chegando antes do amadurecimento dessa discussão nos comitês e nas instâncias de participação do Estado, né, como que ele identifica, né, esse descompasso entre tomada de decisão e que de forma, né, o sistema estadual poderia atuar nessa perspectiva da representação e da representatividade.
João, com você agora fala. Ui. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. Agradecer à organização Soraya, representando a organização do Fórum Brasil, pelo convite, para falar aqui um pouco das experiências que a gente tem passado aí ao longo desses 20 e tantos anos na gestão de águas e nesses últimos 3 anos na presidência da diretoria do Comitê do Paranaíba. A Renata, pegando um pouco do fio do que a Renata comentou agora no final, né, sobre da questão da cobrança em Goiás, que foi implementada por uma decisão judicial mandando o Estado implementar. Eu já fiz essa reflexão algumas vezes, Renata, que é a importância da gente perceber que os espaços não ficam vazios. E eu acho que isso, eu entendo que isso reflete também muito da nossa atuação e da atuação necessária no sistema de gestão de recursos hídricos. Os espaços não ficam vazios e se quem tem o direito de ocupar aquele espaço não ocupa, outra pessoa ocupa, e talvez ela não defenda os mesmos interesses ou defenda com os mesmos princípios, ou então o espaço vazio que precisa ser preenchido por um determinado setor, que não consegue preencher, muitas vezes a gente tem que então apoiar para que esse setor, para que a gente busque encontrar o melhor ponto de equilíbrio da gestão de uma forma geral. Eu tinha feito algumas anotações, Renato, brincando com um pouco dessa história de participação na gestão das águas e observando o momento que nós estamos enfrentando agora de ataques ou de problemas que estão sendo gerados na gestão de águas com contingenciamentos, ou seja lá qual for a expressão que se utilize, é preciso que a gente leve ao conhecimento da sociedade o que é a gestão de recursos hídricos, o que é o Sistema Nacional de Gerenciamento, quais são as suas atribuições, o que significa essa expressão que para nós é muitas vezes repetida de participativo, descentralizado, integrado, mas muitas vezes essa percepção não se materializa na sociedade. E é um esforço bastante grande. Um colega da Ana, o Nelson, que está lá no Rio Grande do Sul, ele brincava, eu já estou há 20 e tantos anos na Ana e até hoje eu não sei explicar para minha mãe o que eu faço. E é uma questão difícil, né? Mas se a gente entra na perspectiva técnica, se a gente olha para trás, olha na nossa história, e eu gosto muito de usar esse exemplo, na minha família o uso da água está desde o princípio do meu avô, depois do meu pai, de todo o processo. Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer efetivamente a água dentro dos processos e a necessidade da gestão, da sua integração e, fundamentalmente, reconhecer essa política pública com as suas atribuições, com as suas características. Em alguns momentos, no meu órgão, né, no órgão onde eu trabalho, na secretaria, alguns colegas brincam e falam assim, o João é separatista, porque ele defende a política de recursos hídricos e entende que recursos hídricos é diferente de meio ambiente. E eu faço sempre a ponderação de que são políticas que têm que ser integradas. Gestão de águas não é subordinada a outras políticas públicas, mas tem que atuar de forma integrada para que ela atinja os seus objetivos. E aí, esses dias, numa reunião, brincaram assim, lá vem o João com o separatismo dele, e aí eu brinquei e falei, mas por que vocês estão tão... Não sou eu que sou separatista, né? Vocês é que são muito hidrofóbicos, que medo é esse de reconhecer a gestão de recursos hídricos, reconhecer os instrumentos, os seus componentes, e aí a gente entra na necessidade do entender e do impacto que é a diferença dessa política pública, né? Do impacto que é entender o participativo e o descentralizado, da importância que tem, da experiência que eu tive do Comitê do São Francisco, numa reunião em Penedo, 2012, se eu não me engano, esses dias eu achei uma foto e compartilhei com o Maciel, à época ele era secretário executivo, hoje está como presidente do Comitê do São Francisco, um pescador, numa canoinha de madeira, parou no porto, nos cumprimentou e o Maciel falou, membro do Comitê do São Francisco, ao lado do presidente da Federação da Indústria de Minas Gerais, ao lado do representante da indústria de todos os setores. É isso que é representatividade, é isso que é participação e é isso que a gente precisa trazer para dentro do sistema. Todas essas vozes precisam estar dentro do sistema para que a gente consiga encontrar o melhor ponto de equilíbrio da perspectiva do uso da água.
E aí isso me assusta em alguns momentos, é a percepção da falta de conhecimento ou da falta de percepção, inclusive de muita gente de dentro do sistema, que fala a palavra participação, descentralização, mas trata a gestão de águas como comando e controle, como se gestão de águas ainda fosse a gestão lá do Código de Águas de 34, onde um órgão central faz e o outro manda. E isso não só do poder público. É interessante isso, porque eu já vi frases, inclusive, de representações da sociedade, que disseram para os representantes do Estado: não vejo a hora do poder público sair para a gente poder fazer a gestão participativa. Mas se o órgão gestor sair, não é participativa mais. Porque a gestão participativa é poder público, usuários e sociedade. Né? E da mesma forma, para não dizer que a gente também não critica o órgão gestor, já ouvi muitas vezes os órgãos gestores tratando gestão de águas como um processo de comando e controle, que tem outras políticas públicas e não é errado, mas não se adequa à gestão de águas, a ponto de eu fazer uma brincadeira uma vez, o pessoal, não, nós estamos fazendo aqui gestão compartilhada. Eu falei, comando e controle compartilhado, porque vocês estão decidindo tudo e nos chamando para ouvir a decisão que vocês tomaram. Né? Então, isso tudo afeta esse processo. Para mim, é uma grande necessidade da gente conhecer e entender as atribuições que nós temos dentro da gestão das águas, a importância de cada uma dessas vozes, a importância da dona Antônia, lá da colônia Z, fugiu o número, mas lá do Mato Grosso do Sul, que traz os seus apontamentos das suas dificuldades no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, uma representante dos pescadores, mas também da indústria, como está o Alexandre, da geração de energia, com a Maria Aparecida Vargas, dos municípios, todo mundo dentro, para que a gente tome boas decisões quanto ao uso e alocação da água, integrando políticas públicas, trazendo todo mundo para conversar, né, dentro desse palco. E a percepção, a alusão que eu faço é sempre também da gestão das águas como um grande palco, onde os diversos atores vêm representar os seus papéis e a gente consegue construir algo juntos. Né? E se falta um ator, a peça fica capenga, fica sem, né, sem todo o seu roteiro construído. Acho que era mais ou menos isso. E aí, só para finalizar, Renata, das preocupações para que a gente enfrente ou trate dessa temática, pautas impactantes, realmente deliberar sobre questões importantes nas bacias e na gestão, a importância de comunicar à sociedade, uma grande articulação com os setores, para convencer muitas vezes os setores a participarem do processo, apoiar esses setores e dar espaço para que eles exerçam o seu papel. Excelente, João. Acho que em 5 minutos você tocou em aspectos fundamentais, que é essa relação entre a política ambiental e a gestão de recursos hídricos, né? Qual que é a intersecção, quais são as especificidades de cada uma e como essas instâncias acolhem, né, essas duas políticas, uma fortalecendo a outra. E você tocou num ponto que tem sido uma discussão dentro dos comitês, né? Qual que é o limite entre os conflitos, né, e os interesses das representações institucionais quando a gente fala de poder público e as demandas sociais emergentes, né? Até que ponto, aí eu já passo a fala aqui para a Verônica, né, que atua no órgão gestor do Pará e no Conselho Estadual, como que o governo, né, o poder público, ele assume o seu papel de prezar pelo bem comum, né, para que a água seja um direito de todos, mas, ao mesmo tempo, né, ele atua ali como um ente dentro dessa representação. E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência do Grupo de Trabalho Amazônia Azul, que é uma estratégia para o fortalecimento, né, dos diversos atores do poder público para atuar de uma forma mais organizada dentro dessas instâncias de participação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para participar do evento. Muito obrigada. Enquanto órgão gestor, eu atuo há 18 anos, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará, e iniciamos todo esse processo de implementação da política de recursos hídricos no Estado. A nossa lei é de 2001, porém, em 2006, o primeiro concurso, e em 2007 foi criada a Diretoria de Recursos Hídricos. Então, até então, a política hídrica existia no papel, porém, o órgão gestor
não havia implementado nada. Então, a gente já percebe o desafio, a importância de fortalecer, dentro das instituições, dos órgãos gestores, cada estado, fortalecer, né, os seus órgãos, as secretarias, alguns estados do Brasil são institutos, e na região norte o desafio ainda era muito maior. Nós vivenciamos todo esse desafio. A partir do convencimento, eu vejo que não basta representar o que a gente vivencia enquanto Amazônia. Fomos conquistando ao longo desses anos espaços, representação, mas também conquistamos a representatividade. Por quê? E um resumo disso é o que a gente vivencia. Pleiteamos vagas junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Somos, hoje, os estados, praticamente todos da Amazônia já fazem parte, ou como titular ou como suplente do Conselho Nacional. E hoje nos sentimos representativos dentro do processo, mas foi um processo que foi construído, e isso depende muito também do gestor de cada órgão. O gestor, ele precisa ter a visão de que essa política hídrica é importante, ela é desafiadora, e eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei na reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e ao me apresentar em 2010, uma pessoa disse, mas o Pará, vocês são da Amazônia, tem muita água. Por que o Pará está aqui na reunião do Conselho Nacional? Eu disse, estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, fazemos parte da Amazônia, mas vocês precisam conhecer o tamanho do nosso desafio. É muito grande e temos muita água, mas precisamos também dirimir muitos conflitos. Existem falta de acesso, existe municípios que não têm água e temos o grave problema da qualidade. Então, nesse processo que a gente vem lutando para ter não somente a representação, mas a representatividade. E isso nós estamos conseguindo, eu vejo que um dos fatores é desafiador, justamente por esse olhar que se tem da Amazônia e por muitas vezes não conhecerem os desafios, né? Nós temos lá no Pará o maior município do mundo, que é Altamira. Para chegar lá de carro são 3 a 4 dias. Santarém, para chegar de barco, são 5 dias. Então, os desafios são enormes e nós precisamos lutar para que nós tivéssemos assento nesses conselhos, não só no Conselho Nacional, mas em outros fóruns. Participamos do processo de criação do Fórum Nacional de Órgãos Gestores. Hoje nós temos um fórum FINOGA, que teve ontem a reunião, um fórum fortalecido, atuante dentro do processo, dentro do SINGRE no Brasil, e nós fazemos parte dessa história. Isso, o FINOGA para a gente é um grande avanço para a política hídrica do Brasil, porque nós temos a possibilidade de estar integrando com os outros estados, trocando experiências e discutindo pautas importantes, considerando até que no próprio Conselho Nacional não há vagas para todos os estados do Brasil, então o FINOGA foi uma alternativa que encontramos, formar esse Fórum Nacional de Órgãos Gestores. E, além disso, nós, estados da Amazônia, sentimos a necessidade de ter uma maior representatividade no Brasil também como um todo, de nos fortalecer. Foi que nós criamos o Grupo Técnico da Agenda Azul, que ele é formado pelos órgãos gestores da Amazônia Legal. Então, hoje nós temos um grupo técnico forte, o GTA, um grupo técnico que se reúne 2 vezes ao ano. Escolhemos os estados para discutir pautas importantes, para tocar experiências, compartilhamos tudo o que um estado está fazendo ou sabe que está ocorrendo a nível nacional, imediatamente é divulgado no nosso grupo, para que todos os estados tenham acesso a informação, e a gente pensa que isso é pouco, não. Isso para a gente trouxe uma velocidade imensa no nível de informação, no nível de participação. Hoje nós conseguimos participar de grandes eventos, hoje nós conseguimos participar de reuniões importantes que muitas vezes nem conseguíamos saber que iriam ocorrer. Então, a gente tem tempo para se planejar.
Então, eu vejo que um dos grandes desafios, inclusive para a gestão de recursos hídricos no Brasil, é buscar, principalmente a nível de órgãos gestores, não somente uma representação, mas pessoas, porque as representações vêm por meio de pessoas, que tenham representatividade no processo, que tenham essa autenticidade, que consigam trazer para a discussão, para uma discussão nacional, para uma discussão no Conselho Nacional, como teve a reunião ontem, para uma discussão no FINOGA, de alguém que realmente conhece a sua região, de alguém que realmente conhece o seu estado, de alguém que reconhece os avanços e os desafios que a gente vem enfrentando. Então, isso para a gente é muito bom e eu vejo que é necessário investimento em concursos públicos, investimento em técnicos efetivos, porque apesar de já termos, é o caso do Pará, já teve 3 concursos, nós temos um quadro muito grande de temporários e um rodízio muito grande. Isso dificulta a continuidade do processo e, consequentemente, na representatividade no âmbito de Conselho Nacional, conselhos estaduais e outras esferas. Então, como na experiência a nível estadual, a gente vê que precisa fortalecer a representatividade do setor usuário e da sociedade civil. Foi muito discutido segunda-feira na capacitação para conselheiros. Nós precisamos investir na capacitação permanente. Não tem, os conselhos eles são a instância deliberativa no SINGRE. Nós temos que ter representatividade, que realmente tenha consciência do seu poder de decisão como membro de um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como membro de um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, porque ao aprovar aquelas resoluções, aquelas moções, essas decisões vão gerar impacto na vida de milhões de pessoas. Então, nós precisamos, sim, com todos esses anos da política, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, trabalhar principalmente, eu vejo, nesse foco da capacitação, de uma capacitação permanente, com uma linguagem diferenciada para os diferentes entes. Precisamos, sim, chegar também lá no usuário, que ele possa conhecer, e para a gente, na região amazônica, é um grande desafio, porque, em função desse conceito da falsa abundância, que nós chamamos, muitas vezes é uma política que fica em segundo plano. É priorizada a política florestal e, como a gente sempre discute, essas políticas elas têm que ser integradas. Não existe floresta em pé sem água. Então, é um trabalho constante que nós, enquanto técnicos dos órgãos gestores, estão todos os órgãos gestores aqui, da Amazônia estão participando aqui do evento e a gente frequentemente dialoga e faz reuniões buscando avançar nesses desafios. Obrigada. Obrigada, Verônica. Exatamente por esse conceito, falso conceito de abundância, que a gente se depara, né, com uma região norte, com uma gestão de recursos hídricos incipiente, e que vai ter que se preparar de uma forma mais rápida, né, para enfrentar tanto a questão da qualidade de água e as secas, né, que já passam a ser uma realidade na região amazônica, e você tem muito a contribuir também em novos arranjos institucionais, né? A política ela não foi desenhada para essas especificidades e isso se trata de representatividade, né? De um olhar de uma região que tem longas distâncias, né? E que tem que se deparar com outras questões que não estão no dia a dia, né? Quem está na gestão de recursos hídricos. Então, acho que é mais um ponto relacionado à representatividade, uma região em que as comunidades tradicionais ela tem muito a nos ensinar com respostas para as mudanças climáticas, com as inovações sociais. É um espaço de muito conhecimento, aprendizagem que a gente ainda não explorou e não incorporou dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E agora eu vou passar a palavra para a Bárbara, né, com a pergunta: por que os municípios eles não estão presentes dentro do sistema, né? Isso é um questionamento feito em diversos locais e instâncias. A gente identifica que quando
o município se faz presente, a gente tem resultados importantes, porque a gente está falando, né, de um olhar local, trazendo essa diversidade. Então, quais são as estratégias que a gente pode adotar para ampliar a participação dos prefeitos e municípios dentro dos comitês e dos conselhos? E também, né, complementar como você, como uma mulher jovem, assumindo um espaço de decisão, quais são as dificuldades enfrentadas também nessa representação e representatividade? Boa tarde. Queria dizer que para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui, tão longe, lá no interior de São Paulo, bem lá no oeste, lá no Pontal. Agradecer toda a equipe do Comitê do Pontal do Paranapanema, o Álvaro, a Milene, dizer meu muito obrigada. E eles são o motivo da minha participação no comitê, porque eu falo que a gente tem um distanciamento dos prefeitos de tudo que é muito técnico, né? Prefeito corre, porque existe diferenças do estilo de políticos que a gente tem no nosso país. Alguns têm uma aptidão para gestão, outros têm mais para política, que eu acho que é um número maior que hoje no nosso país fala. E aí, quando a gente fala de comitê de bacias hidrográficas, gestão de recursos hídricos, o prefeito sai correndo. Porque ele não entende nada, ele não quer entender e ele tem medo, porque normalmente políticos sabem tudo, né? Eles têm o medo de se colocar. E você falou algumas características minhas, por ser mulher, a minha idade ainda ser um pouco nova, e eu não sou da política, eu entrei na política dizendo que eu não sabia nada. E que o meu desejo era não saber mesmo, porque eu queria fazer diferente de tudo que eu via na minha cidade. O que me fez estar aqui e continuar aqui é não querer ser igual. E dentro do comitê eu me descobri. E quando eu falo dessa equipe, assim, ela é a minha equipe técnica, são eles que me ensinam, são eles que me mostram o norte, eles que me. E eu, com a minha condição e visibilidade política, eu tento lutar por aquilo que a gente discute de técnico ali. Então eu tenho eu digo que é uma humildade de qualquer ser humano, independente do cargo que ocupa, ter a clareza. O meu papel não é entender de recursos hídricos, ter a sua técnica, não, não, não. O meu papel é lutar politicamente pela representatividade. E um prefeito, a participação dele na questão dos recursos hídricos, eu vejo que é fundamental na representatividade tanto da pescadora quanto da indústria. Porque ele deveria, ou pelo menos está dentro do que seria a obrigação ou o propósito dele, estar em todos os locais e representar a todos. Então, ninguém melhor para falar sobre o pescador ou sobre a grande indústria o que eles precisam. Porque eu sempre falo isso para os meus amigos prefeitos, vai participar do comitê. Porque na falta ou no excesso, é lá na porta da tua casa que vão te culpar. A hora que faltar água é culpa do prefeito ou da prefeita, e a hora que a água sair entrando e inundando tudo, também é culpa do prefeito. Então eu falo, eu fui para o comitê por uma oportunidade que surgiu porque ninguém queria. Que bom, né? Que daí a gente, como você disse, né? Quando alguns não ocupam, outros vão. E eu fui, estou já pela segunda vez, ainda brinquei hoje com o meu secretário executivo, vê aí o nosso estatuto que eu quero continuar para sempre. Né? Porque me proporciona muitas coisas boas. E um exemplo disso, que agora eu posso até usar o nome do personagem, o Lupércio, foi o meu primeiro evento que eu fui do comitê. Eu não era presidente, eu era só membro. Foi lá em Avaré. Eram 3 dias o encontro integrado dos comitês. Aí cheguei lá, não tinha nem o prefeito que era presidente fez a abertura e foi embora. E eu fiz a inscrição para os 3 dias. Aí sentei lá, começou. Era uma gincana de perguntas e respostas. Eu fingia no que a maioria ia, porque eu não sabia a diferença de nada, nem o que era nada. Malemar sabia o que era água que caía do chuveiro. E vamos lá. Aí fui tomar banho para a noite, falei, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Bárbara, você se mete em cada uma que é brincadeira. Mas tá bom. Aí à noite, o comitê é sempre muito bom nisso, nessa questão do network, que é importantíssimo para um político ou para qualquer ser humano que queira ter prosperidade, crescer, ampliar horizontes. Fui lá para o jantar, né? Aí encontrei o senhor, o tal homem, o Lupércio, ó, esse aí é um grandão lá, viu? Ah, então vamos lá, né? Oi, eu sou a Bárbara.
dei um sorriso para ele, eu falei, e conversa vai, conversa bem, eu percebi que ele tinha algum caminho. Eu falei, opa. Aí eu falei, eu tenho uma obra na minha cidade que é um sonho. É um bairro periférico. Há mais de 30 anos a população espera a captação do esgoto. É um cheiro insuportável. Minha cidade é mais calor que aqui. Aí ele falou assim, terça-feira em São Paulo, lá no DAE, leva projeto que eu vou te ajudar. Falei, mais um homem cheio de idade querendo enganar uma menininha. Falei, mas eu vou sempre para São Paulo, uma ida a mais, uma ida a menos. Na terça-feira fui em São Paulo, levei o projeto para ele, ele recebeu o projeto, falou, vou alterar algumas coisas porque pelo estado é diferente, e fui embora. Hoje, o bairro não tem um cheiro, e mais do que realizar uma política pública de saneamento de tanta importância, é fazer voltar a população a acreditar que é possível, gente. As pessoas que moram lá nesse bairro sempre diziam, é só promessa, é só promessa. E eu falo, Lupércio, o legado que ele me deixa é, na política tem gente que executa, como eu posso levar isso para a minha população, mas a gente tem que saber o caminho de encontrar as execuções. E o comitê, gente, é um grande caminho de execução. Eu já consegui 3 obras através do FEIDRO, obras importantíssimas. Agora está na execução uma obra de mais de R$800 mil na minha cidade, onde uma galeria de águas pluviais levou uma mulher a óbito, porque a casa passava por baixo da residência. O quão importante é e o quanto de conhecimento. Saí lá do interior de São Paulo, estou aqui na Paraíba. Olha que honra, que presente, quanta troca, quanto network. Ontem eu olhava para os diretores da Ana, eu falava, e a Ana, o que tem para me dar? Eu também sempre pergunto dessa Ana aí. Eu sempre tento entender o que é a Ana. Então, quantos Lupércios, quantos personagens a gente tem aqui nesse ambiente e que podem nos ajudar a levar políticas públicas de resultado e eficiência lá para a ponta, né? Então, a importância da participação. Eu vejo que, como política, eu não gosto de separar muito mulheres e homens nessa história das dificuldades, porque a dificuldade é uma coisa humana. Eu olho para o todo. Eu vejo que a dificuldade é vencer um sistema que quer que as coisas deem errado. Mas que eu olho para tudo isso e tento me portar de maneira diferente do que o sistema espera. Porque daí alguma coisa, pelo menos chamar atenção eu vou. Mas eu acho que quando a gente encara os desafios de maneira diferente, a gente consegue levar. Eu podia ter ficado embirrada de ter ido para Avaré, ou em vez de ir para o quarto me arrumar para o jantar, eu podia ter ligado para o motorista e dito, vem me buscar que isso aqui não serve para nada. Mas não. Eu fiquei lá e, Lupércio, você tem o nome gravado na história da minha cidade. 30 anos de espera de um bairro periférico, 98% de esgoto tratado, e aqui a gente já combinou que ele vai me ensinar o caminho do último bairro que eu preciso de saneamento. Está gravado agora, não vai ter jeito de escapar. Então, é muito importante que as pessoas ligadas ao poder público, os prefeitos, tenham esse conhecimento e venham em paz para o comitê. Não precisa saber, não precisa ter conhecimento, mas precisa ter vontade de fazer a diferença e usar os importantes personagens. O meu chama Álvaro, Milene, Lupércio, todos eles, Soraya, Priscila, para me ajudar a fazer diferença e levar resultado para minha cidade. A gente precisa levar a Bárbara para ir lá para Brasília atuar na recomposição do SINGRE como um todo, né? Porque você destacou primeiro o poder da participação, porque às vezes a gente acha que dá mais trabalho, é mais moroso, que é melhor fazer sozinho, né? Mas aí tem aquela frase, juntos a gente vai mais longe. Então, você com a sua capacidade do poder político, né? O técnico com o seu conhecimento técnico, e aí a gente faz essa costura fina e todo mundo avança mais. E você destacou muitos ganhos, né? Porque o prefeito ele foge do que é técnico e ele se aproxima do que é benéfico para ele, como qualquer outro ator. Então, a gente precisa saber evidenciar essas vantagens, né? Para a participação de uma prefeitura dentro de um comitê, dentro desse sistema que traz tanto retorno para a sociedade, né? Para o habitante que está ali batendo na porta dele, que com isso a gente pode, né, trazer essa participação mais efetiva, né? Saiu uma pesquisa recente que fala que 70% das pessoas nunca ouviram falar no que é um comitê de bacia.
E desses 30, muitos nem sabem qual que é o papel de um comitê de bacia. Então, a gente precisa ampliar mais e evidenciar quais são os ganhos desse sistema tão potente, né? Você aqui em 5 minutos trouxe diversos, né, aspectos e resultados. Então, a gente precisa reconhecer esse potencial, porque tudo nos leva a desanimar, a desacreditar da participação, a achar que não estamos avançando, né? A qualidade dos rios, a realidade dos nossos rios podem não estar melhor do que há 10 anos atrás. Mas não foi pela falta de gestão, né? Se a gente não tivesse a gestão, estaria muito pior. Mas são por diversos outros fatores que a gente precisa trabalhar conjuntamente dentro desse sistema tão importante. Então, agora vamos ouvir um pouco dos usuários, né, para que eles possam nos trazer aí qual que é a receita trabalhada para que eles se organizem e atuem de forma tão qualificada, né, dentro dos conselhos, dentro dos comitês de bacias. Então, eu queria ouvir um pouco a Maria Aparecida Vargas, que é representante da Abragel, né, está sempre atuando no âmbito do setor elétrico, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, agora na Secretaria do CEIVAP, para que ela possa nos falar um pouco mais como que é a atuação dos usuários do Conselho, no CEIVAP, em diversas outras instâncias, e quais são os desafios, né? Quando a gente tem que atuar nos usos múltiplos, a gente começa a se deparar em mais cenários e situações de disputa, de conflito, de escassez hídrica, e aí fazer gestão vai se tornando muito mais complexo, né? Antes a gente tinha uma outorga de 30 anos, estava tudo certo, risco zero, mas agora a gente precisa incorporar esse risco na nossa tomada de decisão e repartir, né, esse risco com todos os atores. Então, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Lupeste, à Soraya, por essa oportunidade. Ouvir a fala da Bárbara, que foi assim um bálsamo, porque eu já estou há muito. Se você chamou o Lupeste de alguns anos, já há mais do que você, para ser delicada, eu também já estou há alguns anos, talvez até antes do que ele. Então, a gente já está nessa luta para montar todo esse sistema de gestão. Costumo brincar que nós somos, eu faço parte do que a gente chamava de grupo dos 9 dentro do Paraíba do Sul, quando ainda não tinha a Lei 9433. Desse grupo dos 9, eu sou a única viva. Eu costumo também brincar que é porque eu sou precoce, é por isso. Então, é meu único alento. Mas a gente começou a trabalhar a gestão mesmo numa época que a gente ainda não tinha uma legislação estruturada, mas já tendo esse olhar para uma bacia, onde o Paraíba do Sul foi realmente o pioneiro na implementação do sistema, onde começou a cobrança pelo uso da água. Mas quando a Renata fala sobre representação e representatividade, a primeira coisa que me veio à cabeça, além da representação e representatividade, é empoderamento. E empoderamento, mulher entende bastante da luta que a gente tem pelo nosso empoderamento. A gente sabe, por mais que eu também já tive essa fase, mas passa, tá? Da gente achar que a gente é igual, que não tem, a gente lida com as mesmas forças. Sinto muito de desanimar, mas a gente não lida com as mesmas forças. Eu também já tive esse discurso e já passei dele um pouco, porque a gente vê que não é. E o que eu acho que está faltando muito hoje para a gente aí não é só com o olhar de usuário, é com o olhar de gestão, é o empoderamento. Quando a gente fala de um CONAMA e de um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, uma resolução do CONAMA ela é seguida como se fosse lei. Uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, raramente ela é conhecida. Sabe? Então, e ela, como ela não tem essa força de lei, já começa por aí a falta de empoderamento no sistema. O que a gente vê hoje também, e aí eu falo não só pelo topo do sistema, que é o Conselho Nacional, como a ponta, que é o comitê, o que está faltando muito hoje são pautas fortes. Pautas que chamem, tá, as pessoas, que chamem os segmentos para dentro para discutir. E aí, contar histórias, eu acho que é uma forma muito interessante da gente trazer o cenário. O Paraíba do Sul, por ter sido o primeiro a implementar a cobrança, foi numa época que o plano de bacia ainda não era tão desenvolvido como ele é hoje, você não tinha uma hierarquização de ações que você priorizava. A gente se reunia,
tinha X para poder aplicar, e era uma disputa entre os prefeitos dos 3 estados de como que esse recurso, quem ia conseguir esse dinheiro. Então, pelo menos uma vez no ano, a gente conseguia quase que metade dos prefeitos da bacia nessa discussão, porque eles iam lá buscando verba. Nós somos 184 municípios, então dá para ver que a reunião lotava, mas era a única vez que o prefeito aparecia também na reunião. A partir do momento que ele conseguiu ou não conseguiu a verba, passava para outro. A outra questão que eu acho que vai muito também, que a gente tem que fazer um meia-culpa e dar uma olhada, e aí eu acho que é a falta também dessas pautas fortes e consistentes que acabou trazendo isso, o empoderamento das instâncias. Antes, o presidente de uma companhia fazia parte de um comitê de bacia, fazia parte do Conselho Estadual, fazia parte do Conselho Nacional. Se não fosse ele, ia um diretor, mas você sempre tinha alguém que tivesse poder de decisão. E isso foi diminuindo, isso passou depois para o secretário, depois passou para o técnico é o que tem o conhecimento técnico, mas ele raramente, às vezes, consegue chegar no prefeito, no presidente da empresa, sabe? Essa é a grande dificuldade. Então, eu acho que essas instâncias foram perdendo poder justamente pela falta de pautas mais concretas e que trouxesse uma força muito maior para o que era. Como nós, na época, éramos o começo, sabe? Então, ainda estava tudo sendo novidade, a gente ainda conseguia, mas se a gente olhar hoje, e olha que eu faço parte, eu sou membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, sou membro de 3 conselhos estaduais, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, e não me pergunta quantos comitês, não, porque fica meio assustador, porque Minas Gerais tem muitos comitês e tem muita geração de energia, então eu acabo estando em vários comitês em Minas, não só os de rios de domínio da União, mas os comitês estaduais também. E a gente tem, quando a Renata puxa para a gente um pouco sobre a questão da organização do usuário, de fato, o usuário é organizado em questão de representação, de representatividade, que é uma coisa que a gente vem brigando há um bom tempo e a gente não consegue traspassar esse limite. A gente não se autorrepresenta. Quando um representante de um comitê, ou de um conselho nacional, ou de um conselho estadual, chega para discutir uma pauta, essa pauta foi discutida previamente num grupo, e você não chega lá falando por si, você chega lá falando pelo segmento que você representa. E aí as pessoas falam, mas os usuários estão sempre juntos. A gente está sempre junto, mas a gente, às vezes, também tem conflito no uso. Muitas das vezes, um uso conflita com o outro, mas essa discussão a gente tem dentro de casa, nas nossas prévias, sabe? Nas reuniões que a gente faz previamente. Quando a gente chega numa plenária, quando a gente chega num comitê de bacia, num conselho estadual ou no próprio Conselho Nacional, a gente chega com a nossa posição fechada. E uma outra que eu comecei, uma coisa que a gente tem que discutir, e você como prefeita também deve perceber muito isso, aliás, qualquer órgão, quando você está numa diretoria, você tem que saber tirar o seu chapéu da sua representação e ter o chapéu da gestão, da bacia, independente. Então, você tem 2 atuações, acaba tendo uma duplicidade de atuação, ao defender o segmento que você representa, mas ter o olhar de gestão também, que ultrapassa o que você representa, que é o olhar para a bacia. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, olhar, e quando a Renata falou também sobre a reunião do Conselho Nacional ontem aqui, nós passamos por 2 anos e pouco do atual governo sem reunião do Conselho Nacional. E nós já tivemos 3 reuniões, se não me engano. E a crítica não é as pessoas que trabalham, porque a gente vê todo mundo se desdobrando. Essa sorte o sistema tem. As pessoas se desdobram, acreditam no sistema. Mas se a gente não tiver uma política de governo, não tem jeito que você não consegue, você não se empodera, mesmo essas pautas que você tenta fortalecer. A gente brincando hoje, nós falamos, ontem quase que nós não tivemos quórum, numa reunião que foi híbrida, quer dizer, não tinha nenhum motivo de dizer, é longe, eu não tenho como chegar. Você poderia ter participado remotamente. E a gente quase não teve quórum, e eu faço questão, como eu chamei a atenção lá, eu não vou deixar de falar aqui também.
porque os ministérios não estavam presentes. O poder público estadual, municipal, os comitês de bacia, os usuários, estavam lá, os conselhos estaduais, e a gente quase não teve quórum porque os ministérios não estavam presentes. E precisando de discutir uma pauta que entrou como regime de urgência de extrema importância para o sistema de gestão, para a gente não ver a paralisação do sistema de gestão, que é justamente esse contingenciamento dos recursos, tanto que vai para a ANA para alimentar o sistema, como da cobrança pelo uso da água, que esse é muito sério para os comitês de bacia. E se a gente não tiver esse empoderamento que eu falo, e a gente conseguir chegar nos lugares e nas discussões, a gente vai sempre continuar sendo aquele, tem que cortar, vamos cortar aqui, porque aqui não vai nos afetar tanto, sabe? Então, o que eu acho que a gente precisa urgentemente é de trabalhar justamente o reempoderamento, porque o sistema já foi empoderado. Luperce e Suraya lembram disso. Conselho Nacional, vocês lembram quem eram os membros que participavam do Conselho Nacional, quem estava? Quando eu falo sobre presidentes de empresas, sobre prefeitos, sobre secretários de Estado, governadores eram presidentes de comitê de bacia, vice-governador, até isso a gente já teve. E hoje isso está totalmente fora da realidade do que a gente tem do sistema de gestão. Então, eu acho que a gente precisa desse empoderamento, mas para que a gente traga esse empoderamento, nós temos o nosso papel de fortalecermos essas pautas e trazermos discussões mais concretas e que tragam maiores resultados. Eu acho que esse é o principal, é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Eu acabei falando um pouco com o olhar de CEIVAP e um pouco com o olhar de Abragel sobre geração de energia. A geração de energia, ela acaba sendo essa discussão dentre os vários usuários que a gente tem dentro do sistema, e, de fato, eu acho que tanto nos comitês quanto nos conselhos, a gente consegue ter essa união entre usuários e essa preparação para que a gente vá para uma reunião e não esteja ali colocando o nosso entendimento, a nossa vontade, que eu acho que é isso que a gente precisa mais do que nunca. No comitê, então, que está lá na ponta, a maioria das vezes a gente vê que a pessoa se autorrepresenta. Às vezes ela está falando ali o que ela pensa, o que ela sente, e ela não sabe nem se o chefe dela pensa exatamente aquilo, ou se aquilo é uma decisão que é um olhar de segmento, sabe? Então, essa autorrepresentação é uma questão muito séria. Eu acho que a gente deveria ter um olhar mais afinado sobre isso, e seria, assim, que é o que a gente aprendeu a fazer entre os usuários, e é o que eu mais aponto como uma necessidade que os outros segmentos também façam, apesar dos outros segmentos ter uma capilaridade muito maior do que o próprio usuário. E aí eu vou fechar a minha fala fazendo uma crítica, não a crítica ao evento, mas a crítica ao que a gente vê no sistema. Nós tivemos numa mesa de abertura, onde a gente tinha representante de universidade, poder público, sociedade civil, e você não tinha um usuário na mesa. E isso é recorrente, isso acontece sempre. É como se a gente fosse o patinho feio do sistema. Então, eu acho que a gente precisa de ter esse cuidado também, sabe? E não foi só anteontem que isso aconteceu. Isso é quase que sempre, sabe? Quase que sempre isso acontece. Então, eu acho que esse espaço a gente precisa também de estar preocupado em ter essa capilaridade, porque senão a gente fica com esse andar meio capenga, com um olhar meio que de sociedade civil e de poder público, faltando esse outro tripé para a gente ter, de fato, a descentralização. Tá? Obrigada, Cida. Não apenas nas mesas, né, mas nos nossos eventos. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais direcionado para uma participação efetiva dos usuários, né? Porque são os usuários que, de certa forma, estão organizados e preparados e atuando nesses espaços decisórios. Então, a gente precisa escutá-los e inseri-los no debate também. E você colocou muito essa importância, né, dessa negociação entre os diversos atores, né, que muitas das vezes eles têm menor
poder econômico para o espaço de decisão, a gente tem uma assimetria nessa tomada de decisão, né? Por isso a importância da capacitação, para que todo mundo esteja preparado, né, para atuar de forma qualificada, né? São temas complexos que estão no dia a dia dos comitês e dos conselhos, e a gente precisa se apropriar dos diversos temas para que essa decisão seja cada vez mais qualificada. E quando você fala desse poder político, que eu acho que é algo que precisa ser fortalecido nesses espaços, né? O papel político dos comitês, dos conselhos. A gente iniciou a reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos discutindo uma moção para participar de uma COP sobre mudanças climáticas, né? Que trata nada mais, nada menos de água de mais, água de menos. Então, se a gente está precisando fazer uma moção para ter um espaço numa instância política de representação internacional para o tema da água ter a sua devida legitimidade, é porque a nossa política, né, ela precisa perpassar e demonstrar o seu papel, né? Isso se reflete também na baixa participação do poder público dentro desse conselho, né? Quando a gente não se faz presente, é porque a gente priorizou outras agendas. Então, a gente tem que olhar o que a gente está falhando para não trazer também, para que esses atores não olhem essa política como uma política importante, e o que a gente pode fazer para estabelecer essa aproximação entre as diversas políticas relacionadas com a gestão de recursos hídricos. E continuando aí com o olhar de um usuário, né? Eu queria falar agora para o Alexandre da Fiesp, para ele continuar um pouco o relato de como que é a atuação da Fiesp, né, e do setor dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e outras instâncias de participação do CIM. Bom, boa tarde, Renata. Boa tarde. Agradecer aqui o convite. Boa tarde a todos. Soraya, Luperto, parabéns pelo evento. Sempre um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho as experiências. O João contou uma história, né, do Nelson que não sabia responder para o familiar. O meu avô faleceu também achando que eu era vendedor, porque ele falava para os outros que eu ficava viajando por aí falando com todo mundo. Então ele achava que eu vendia alguma coisa e ele infelizmente faleceu e acho que não conseguiu compreender de fato. E nós, acho que todos nós representantes aqui no sistema passamos um pouco por essa realidade, né? Trazer um pouco da visão industrial, né? Que embora falado aqui, né, que os setores usuários, de maneira geral, tem vários colegas representantes aqui, tem uma facilidade de mobilização, de organização. Não acho que isso é simples, né? Não acho que tirar alguém de uma planta industrial, um diretor dentro de uma indústria, é fácil para convencê-lo e para o comitê, né? Igual um prefeito, igual... Esse desafio existe em todos os setores usuários. Essa mobilização e essa percepção não é automática. E o desafio que todos colocaram aqui, né? Como fazer com que esse representante possa fazer com que o eu vire nós, né? Que no caso da indústria ele consiga enxergar não a contribuição, o impacto naquela planta industrial, e sim no setor industrial ou na bacia como um todo. Então, esse desafio que os outros setores vivem, a indústria também vive, né? E hoje, de maneira geral, a gente tem mais ou menos, no Sistema Nacional, 500 representações da indústria. Tá? Então, veja que a indústria acredita no sistema, confia no sistema e coloca quase 500 representantes diariamente aí em todas as instâncias de comitês, das instâncias estaduais e o próprio Conselho Nacional, né? E aí tem o desafio, né? Como organizar esse cardume, né? Para que fale a mesma língua, né? Maria Aparecida falou das reuniões prévias e também uma percepção de, acho que todo comitê de bacias tem vivido isso também, né? Eu lidado com esses desafios. Como que eu penso em renovação? Como que eu estimulo as novas gerações a participar dos comitês, né? Ou seja, será que aquelas reuniões mais, vamos dizer, automáticas, né? Muitas vezes você vai numa reunião de comitê e em 30 minutos a pauta foi superada porque tudo já foi aprovado. Como que eu convenço um jovem de que isso, de fato, é um processo interessante de participação? E aí, para isso, na indústria, a gente tem alguns programas, mas nessa área de articulação, por exemplo, a CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, tem uma rede de recursos hídricos que justamente tenta organizar o cardume, né, que traz as federações, traz associações, traz parceiros, justamente para fazer conversas prévias e fazer esse processo de mobilização. Tem até uma mesa muito feliz aqui nesse evento, que é a questão da troca geracional, né? Isso também, eu acho que um pouco da resposta do que a Maria Aparecida colocou, né? Do peso das pessoas que participavam, talvez a gente não tenha tido a capacidade na troca geracional desse convencimento
nesse tipo de coisa. E a indústria também, claro que passa por isso, né? E muito dito aqui, né, o fortalecimento do sistema, a Renata acho que trouxe isso, e o evento como um todo traz isso, esse reempoderamento. Aí sempre, acho que talvez uma pergunta, né? Quem é o cliente do sistema, né? Não o cliente no sentido comercial, evidente, mas quem é o cliente do sistema? Acho que todo fica um pouco essa reflexão, né? É o usuário outorgado que é o cliente do sistema? É o cidadão individual? É a sociedade de maneira geral? Enfim, eu acho que essa também, para poder, né, até organizar as ações de um plano de bacias, evidentemente, e todas as ações que o comitê faz, os planos de comunicação, que eu acho que já é uma evolução do sistema, né? Era um assunto, né? Era sempre de nós para nós mesmos, e não que isso tenha mudado muito, mas sempre de nós para nós mesmos. Acho que, de maneira geral, o sistema e aí acho que os comitês têm muito a ensinar às outras instâncias superiores, né? Os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, acho que os comitês têm uma experiência muito interessante de envolvimento até das escolas, né? Ou nós, por exemplo, na indústria, através do SESI e do SENAI, levamos muito essa mensagem do ponto de vista do uso da água para as nossas escolas, são milhões de alunos, né? Enfim. Então, acho que essa questão do quem é o cliente, até para que a gente possa ter uma clareza de ferramentas de aproximação do sistema com a sociedade, né? Então, a hora que um comitê de bacias, por exemplo, eu tenho como origem lá o comitê do Piracicaba, o PCJ, tem vários colegas aqui. A hora que eu tenho uma rede telemétrica confiável, que hoje tem quase 1,5 milhão de acessos, onde o pescador, antes de pôr o barco no rio, entra na rede e vê o que está acontecendo, é isso que a gente quer. É a aproximação de um setor usuário, ou de um indivíduo, nesse caso um pescador ou um barqueiro, que olha para isso. Ou a defesa civil, estou vendo os colegas com colete, que olha para aquela rede, muitas vezes financiada com recursos do próprio comitê, e tem confiabilidade para tomar sua decisão de evacuar uma determinada área. Então, isso também é uma coisa fundamental que a gente percebe em alguns comitês, né? Ou seja, buscando ferramentas de aproximação do comitê, naturalmente do sistema como um todo, lá na ponta. Mas para isso eu preciso sempre fazer essa reflexão. Quem é o cliente do sistema para que eu possa olhar um pouco para tudo isso, né? E por fim, eu queria tocar só no último ponto para a gente poder debater, acho que é o mais importante. E para isso, acho que um dos caminhos, e a própria Agência Nacional de Água e Saneamento tem incentivado muito, é o conceito da linguagem simples. Porque se tem uma coisa que o comitê produz, né, o comitê se expressa basicamente através de deliberações, que pouco cidadão brasileiro consegue entender todos os termos que estão lá, certo, prefeito? E muitas vezes um outro instrumento, plano de bacias, com 3.000 páginas, né? Dentre outros. Então, essa questão da linguagem simples, eu sei que a Renata é super engajada nessa agenda, o Humberto está ali também e outros, que tem algumas regrinhas básicas, né, que eu venho da área técnica, sou engenheiro, para nós é como respirar, né? Mas o tempo verbal, a forma mais ilustrada, enfim, tem uma série de orientações desse ponto de vista da linguagem simples, para até permitir que justamente outras gerações, alguns níveis de escolaridade variados possam compreender, e isso, linguagem simples, é uma ferramenta de aproximação do sistema com a sociedade, evidentemente, além do uso das redes sociais, enfim, das mais diferentes formas de comunicação, e para a indústria também isso é fundamental, né? Porque muitas vezes o engajamento de um representante de uma planta industrial ou de um setor corporativo, ou o que é que seja a atividade industrial, muitas vezes essa mobilização não vem nós falamos que é importante, sim, porque ele viu em algum determinado ambiente coletivo, muitas vezes, que ele nem imaginava que ele tinha ido fazer lá, e acabou se convencendo que o sistema é um bom lugar para coletivamente construir essas soluções, a relação, né, com o poder judiciário, inclusive, né, em muitos comitês o poder judiciário participa, o Ministério Público participa ativamente, e por fim, né, essa questão da comunicação, as reuniões virtuais, assim, né, acho que tem muito os comitês e o sistema como um todo evoluiu bastante, permitiu que as reuniões híbridas ou virtuais ganhasse escala, trouxesse mais gente, havia uma expectativa, né? Se ia excluir pessoas as reuniões virtuais ou ia incluir pessoas, né? Acho que a análise é que incluiu bastante. O único problema das reuniões virtuais é que a gente conversa só sobre a pauta. E muitas vezes aquilo que você resolve no café é bem mais importante, muitas vezes, a pauta do que aquela reunião. Então, eu agradeço, muito obrigado, fico à disposição para a gente debater. Obrigado, Renata. Obrigada, Alexandre. Você trouxe essa questão da
intergeracionalidade, né? Como que a gente agrega outras pessoas ao sistema, mas ao mesmo tempo sem perder a expertise do sistema. É muita sabedoria acumulada nesses últimos 27 anos, muito conhecimento e a gente precisa trabalhar essa troca para que a gente não perca essa capacidade acumulada nesses últimos anos, né? A gente fez recentemente um curso de integridade para comitês e entidades delegatárias, e eles tinham que fazer um plano de ação. E uma das metas era ampliar em 20% a rotatividade dos comitês, né? Aí eu perguntei, é super interessante trazer novos atores, mas, ao mesmo tempo, a rotatividade também é um problema, né? Porque a gente traz outras pessoas que não participaram das discussões. Então, a gente precisa sempre olhar para esses dois lados para que a gente né, aproveite e otimize o nosso tempo para a tomada de decisão mais qualificada. E aí você trouxe a questão da comunicação, educação, linguagem simples, que são desafios que precisam ser tratados. E passar agora para o Bruno, do MDR, né? A gente já falou muito aqui do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Conselho Nacional, ele iniciou ontem, aprovado por unanimidade. Então, a gente tem que refletir sobre quem está nesses espaços, como essa fala, né, tem sido tratada nesses espaços, mas a gente também tem que olhar para quem não está e para quem se silencia. Então, acho que olhar para a representação e representatividade também é fomentar essa discussão, porque quando a gente se depara com diversas aprovações por unanimidade, a gente precisa aprofundar o debate para que as pessoas se sintam mais confortáveis para participar, para discutir, para refletir. E a gente saiu dessa reunião com algumas proposições, né, incluindo, por exemplo, a exposição, antecedendo as pautas e outras estratégias. Mas, como a gente já falou muito do Conselho, eu gostaria de perguntar para o Bruno, né, que ele atua na área de infraestrutura hídrica, como que as deliberações do Conselho, as discussões oriundas, né, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, elas chegam à área de infraestrutura hídrica e como essa agenda também pode ajudar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui representando o Ministério como secretário adjunto e como diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional. Esse, acho que é um grande desafio que o sistema tem que enfrentar, que é a transversalidade das discussões. Daquilo que é discutido no Conselho, ele tem que, de algum modo, ser refletido na implementação da política, seja na definição de investimentos, na priorização. Essa ainda é uma lacuna que o sistema enfrenta, e a Secretaria Nacional, ela faz parte do Conselho, né, da Secretaria Executiva do Conselho, que é o titular, é o ministro, e a Secretaria Nacional fica com a Secretaria Executiva, né? Porém, ainda há um distanciamento. A gente, quando vai fazer um estudo, uma definição de um investimento relevante em infraestrutura hídrica, as definições do Conselho, aquilo que foi conversado no Conselho, a gente não consegue enxergar de modo direto se aquela definição de investimento que a gente está tomando, ela está alinhada com as políticas que estão sendo discutidas, não só nos conselhos, mas também nas outras instâncias do Sistema Nacional, né? A gente não consegue, ao avaliar um projeto ou uma proposição de investimento, verificar se, por exemplo, aquele assunto foi debatido com o Conselho da Bacia que vai ser impactada ou que vai ser beneficiada. Então, essa questão da interligação, ou seja, pelo menos que a gente, sem querer capturar aí nenhuma competência de nenhuma das instâncias do Sistema Nacional, mas que pelo menos a gente consiga avaliar o nível de alinhamento daquela política pública que está sendo proposta ou daquele investimento com os demais integrantes do sistema. Essa é uma falha. A gente está tentando trabalhar isso, primeiro na parte técnica, vamos dizer assim, para que os projetos eles tenham uma qualificação técnica que, de algum modo, já reflitam os objetivos da nossa política nacional. Mas a avaliação do comitê, da sociedade, isso a gente ainda não conseguiu capturar de modo claro e objetivo para que os investimentos sejam feitos
não só com conhecimento, mas principalmente com a avaliação de impactos nessas outras instâncias. Essa é uma... sem querer, volto a dizer, eu acho que todas as instâncias são importantes, a técnica, a política, né? Eu sou contra a demonização da política, eu acho que a política é uma peça fundamental da nossa democracia, ela é a representação da sociedade. A sociedade, se não está satisfeita, ela tem que melhorar e não demonizar a política. Então, a gente não pode querer capturar o papel da política nem o papel técnico, né? Então, a gente não pode, nessa definição técnica, tirar o poder decisório da política, porque a política é a representação da sociedade, né? E quando a gente não tem essa transversalidade estabelecida para a continuidade desses investimentos, tanto pode os investimentos serem capturados pela pauta política, como a pauta técnica travar os investimentos, né? A gente tem avaliado aí alguns projetos relevantes que algumas instâncias técnicas dizem assim, isso é inviável. Eu digo, inviável levar água para o Nordeste, eu acho que a gente tem que ou fazer algum investimento em infraestrutura hídrica para o Nordeste, o conceito de inviabilidade, ele sobrepõe uma mera taxa de retorno de investimento. Então, a gente não pode permitir que meramente uma análise técnica sobreponha uma necessidade real. Eu não vou eliminar um estado da nação, ou eu não vou eliminar uma população ou uma bacia, porque aquele investimento é caro demais. Certa vez, numa reunião do Comitê de Bacias do Piancó Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte, né, a gente fazia uma apresentação sobre a transposição do São Francisco, né, e alertava para os custos da transposição, que são bastante elevados. E aí um usuário do Rio virou e disse, doutor, água cara é água que não chega, é água que não tem. Então, não pode ser meramente a régua técnica, financeira e econômica que vai definir a condução da política. E para que a gente não tenha, né, essa captura por qualquer vertente, é preciso ter uma transversalidade, uma integração nas discussões que são feitas nos diversos componentes do sistema nacional. Esse eu acho que é um desafio importante. Primeiro, todos estarem representados, eu acho que nossa política, tudo é sempre passível de melhoria, mas a nossa política ela é muito boa. Falta, talvez, a gente implementar ela em sua integridade, mas eu considero ela uma política muito boa, desde que os instrumentos que ela prevê estejam estabelecidos de maneira perene. Esse é o desafio. Então, quando a gente tiver isso bem implementado, então, para além da representatividade, a gente tem que ter a institucionalidade muito fortalecida, os comitês de bacia, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional. E aí, o passo seguinte seria essa integração dos diversos fóruns de discussão. Não adianta a gente discutir no comitê de bacia e essa informação ficar restrita ao comitê de bacia. Ela tem que perpassar, chegar ao Conselho Nacional, ela tem que chegar na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que é quem implementa os investimentos, ela tem que chegar às prefeituras para que elas possam justificar as solicitações de repasse federal, para poder embasar um investimento federal em uma determinada obra pública que vai ser do município. Então, eu considero esse o nosso, para além de revisão da política, para além de qualquer coisa, o desafio maior é a gente fortalecer os instrumentos que já estão previstos. Com a implementação desses instrumentos e o fortalecimento, várias outras questões que foram levantadas aqui pelos colegas, elas vão ser, ainda que a reboque, elas vão ser atingidas. E quando a gente conseguir implementar a cobrança em todas as bacias, os usuários vão ter uma visão muito diferente dos comitês de bacia, porque eles vão conseguir entender o impacto que aquela instância tem no dia a dia, não dele individual, mas dele como setor. Então, finalizando, esse é um grande desafio. Eu entendo como participante de uma secretaria que lida tanto no conselho como na implementação de investimentos, é uma falta. E aí eu acho que esse fórum e os outros que tratam de recursos hídricos e da nossa política,
a gente tem que discutir, passar para essa etapa, discutir, tá, como é que a gente vai fazer essa transversalidade das discussões. Porque apesar do Conselho Nacional, mas a gente não tem assim um retorno do Conselho Nacional para a Secretaria, um retorno do Conselho Nacional para os demais órgãos que implementam a política nacional. Então, fica o desafio e fica uma mensagem de um órgão que trabalha dentro do sistema e sente falta disso, dessa transversalidade. Obrigado. Excelente, Bruno. Já leva a tarefa de casa para a Secretaria Nacional para fazer a integração, né? Acho que porque a gente fala muito da escuta dentro das instâncias, né? O Bruno destacou da escuta das deliberações das instâncias no âmbito das políticas públicas, né? De que forma a secretaria olha para os planos de recursos hídricos para direcionar os investimentos, olha para o Plano Nacional de Segurança Hídrica para fazer as suas priorizações. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Então, agora a gente vai passar para a plenária, a gente vai abrir para 3 perguntas, ou 4, dependendo da demanda, e depois a gente repassa aqui para os membros da mesa. O já está aí. Quer aqui para mim? Aí. Boa tarde a todos. Eu estou vendo que a gênese de tudo, sobretudo da água, teve uma colocação aqui, eu acho que foi a senhora de Belém do Pará, questão da água, da floresta. Quem veio primeiro? A água ou a floresta? Quem veio primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Partindo desse princípio, eu acredito que veio primeiro foi a água. Porque tudo vem da água. A água é a essência da vida, da fauna ou da flora. Alguns trabalhos científicos, até astronômicos, levanta tese que a água veio através de colisões, de asteroide, que vinha do espaço sideral. Mas não, toda a formação, onde for em Andrômeda, ou aqui na Terra, tem o mesmo princípio. Teve o Big Bang, esfriou a água H2O. Então, houve a junção de H2 de hidrogênio, H2O, de um hidrogênio e 2 de oxigênio. Formou a água. Esses mares e oceanos que tem aqui, realmente, é formação do princípio da água, onde for. É isso aqui. Então, quero concluir que devemos pedir a Deus que ilumine as cabeças das autoridades, não só do Brasil, do mundo, para decisões acertadas para preservar esse planeta, sobretudo a água. Sem água, não há vida. Uma boa tarde para todos nós. Obrigado. Boa tarde, eu sou Israel Diniz, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças, lá em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. E queria saber quantos prefeitos tem nessa plenária. Por isso que a minha pergunta é para você, Bárbara. Se não me engano, eu transcrevi aqui na sua fala que a senhora colocou que, não sei se escrevi certo, o prefeito não precisa saber, entender, mas ter vontade de fazer a diferença no município participando dos comitês. Diante da falta da presença dos prefeitos nessa plenária, que além de você, queria que você nos desse alguns caminhos e luzes para que nós, enquanto membros dos comitês, nos rincões desse país, pudéssemos sensibilizar os nossos prefeitos a ter a mesma vontade de participação que a senhora. Obrigado. Obrigada. Que honra ter uma pergunta para mim. Eu também vivo esse desafio de trazer os meus amigos prefeitos a participarem do comitê. Chamar para as reuniões, para ler as deliberações infinitas. Sempre tem um café bem gostoso na reunião do comitê para ver se eles vêm. Mas eu acho que esse é um papel não só do comitê, mas como da sociedade. O senhor disse que não demoniza a política,
A gente precisa rever a forma com que a gente encara os nossos políticos. Eu vou dizer, como estando prefeita hoje, a dificuldade que eu tenho de ir no aeroporto, quando alguém pergunta a minha profissão, de dizer que eu sou prefeita. Eu raramente conto, porque todo mundo vai olhar para mim com uma cara de que a profissão que você exerce, ela não é honesta nem moral. E o quanto a gente precisa ressignificar isso, e aí é o empoderamento dos personagens políticos no papel que ele exerce e a força que ele tem. Respondendo mais diretamente a sua pergunta sobre os comitês, a gente precisa fazer o prefeito entender que a falta ou o excesso de água é um problema direto dele. O comitê está tratando políticas públicas dos recursos hídricos amplos, coletivos, mas o prefeito de toda cidade tem problema com recursos hídricos, de toda cidade. Ou uma região tem escassez, ou ela tem excesso. E esse problema bate direto na porta dele. E aí mostrar para ele, porque o político ele vai atrás do quê? De vantagem e visibilidade. É o que um político quer. Então mostrar que o comitê pode abrir muitas portas, tem recursos, mas ele também vai ter que ter projetos, que é uma falha do poder público também, de não ter projetos. Mostrar para ele de maneira simples, fala simples, para ele participar ali. Vocês serem a parte técnica, as câmeras técnicas, a equipe, mostrar para ele que ele só vai sair na foto. Que ele vai ser o bonitão e vocês vão fazer essa parte. Eu sempre falo isso nas minhas falas quando eu vou nos momentos tentar chamar os prefeitos. O comitê te dá visibilidade, te dá oportunidade, te dá network, porque daí chama ele. A minha cidade já foi contemplada com 3 obras do FEHIDRO. Aí eu tive aqui o senhor Lupércio me deu, já prometeu mais uma aqui. Então, o quanto de coisas o comitê já me abriu. Eu vim aqui para João Pessoa, na Paraíba, conversei com o vice-prefeito, falou do projeto de câmeras de monitoramento que ele tem aqui, que é um exemplo para o mundo. Não tem nada a ver com o comitê. Mas a Paraíba já me deu algumas vivências de andar na rua, de olhar que eu posso levar lá para minha cidade. É mostrar para o prefeito o quanto é essencial ele sair daquele momento político ou daquela imersão que ele vive de problemas e estar aqui. E tem uma característica, eu não sei do comitê de vocês, mas eu vou dizer do meu. Que ambiente agradável. Gente, as minhas melhores experiências e vivências foi nos meus momentos com o comitê. Falei que a gente leva lembranças infinitas, então passar um pouco dessa leveza, porque a política ela vem carregada de muito peso, né? E outra coisa que eu acho, façam parte da política. A gente só gosta de ficar criticando. A gente precisa mudar a realidade política das nossas cidades, dos nossos estados e dos nossos países. Mas não é criticando, não é falando que não está bom que a gente vai mudar isso, gente. É saindo do nosso conforto, do sistema privado, que é tão simples e tão mais fácil, eu posso dizer assim, e vindo fazer parte aqui. Criando uma nova política, um novo método da gente tocar e fazer o nosso país um lugar melhor. Eu acredito ainda, fico à disposição para falar um pouquinho do que a gente tem feito no nosso comitê, para chamar os prefeitos, para que eles sejam mais ativos, elejam um prefeito-presidente que queira estar lá, porque ele vai ser o primeiro exemplo para todos os outros, porque se ele não participar, os outros também não vão. E faça com que eles tenham esse interesse por tudo de bom que o comitê pode fazer. E a parte técnica, vocês darem o suporte para ele. Boa tarde. Esta pergunta é direcionada para o senhor Alexandre. Achei muito interessante quando o senhor falou sobre a questão do pescador, que eles são usuários da água também. Realmente, o pescador ele vive e sobrevive da água. Muitas vezes, as gestões e vocês, né, que convivem com o trabalho da água, não chegam até lá onde está o pescador para perguntar a ele o que é que está acontecendo com o mundo dele, porque a água para o pescador é tudo. E hoje em dia, nós somos, como hoje estou aqui representando a colônia de pescadores Z3,
daqui de João Pessoa, município de João Pessoa. Hoje em dia vivemos num dilema muito grande dos nossos rios daqui de João Pessoa ser umas verdadeiras valas de esgoto. As comunidades em volta pedem socorro, até agora ninguém resolve nada. E quem sofre com isso são os pescadores, porque direcionamento dos rios vai para o mar. Muito sobrevive também da pesca oceânica. E tudo isso está sendo afetado dentro de João Pessoa. E nossos manguezais também vai junto, né? Que é uma coisa de grande sobrevivência para a natureza. Então, nós, pescadores, somos obrigados a ir no Ministério Público do Meio Ambiente fazer uma ação para que venha proteger os rios e os manguezais. Então, o que é que o senhor pode fazer, principalmente para os rios e os manguezais daqui de João Pessoa? Obrigada. Muito obrigado pela questão, né? Os colegas também fiquem à vontade para me complementar, né? Aí tem muito a ver com o que nós estamos falando da inclusão, né? Como em muitos comitês os pescadores não têm assento, né? Diretamente, né? Embora em alguns colegiados sim, mas em outros não. Agora, lembrar que todo colegiado, todo cidadão brasileiro tem direito à voz, né? De maneira geral, os regimentos todos permitem direito à voz, e em muitos comitês a gente percebe que a sociedade participa diretamente, né? O cidadão levando o seu pleito, ou uma associação de bairro, ou uma comunidade organizada de alguma forma, leva o seu pleito, porque eu estou dizendo, no comitê, o eu tem que virar nós, né? Ou seja, o pescador tem que convencer os demais, né? E esse é vamos dizer, o espírito de um colegiado, né? Ou seja, eu tenho que ninguém tem maioria de maneira geral. Eu tenho que convencer os outros que aquela minha pauta, aquele meu assunto deve ser priorizado, ou que investimentos devem ser feitos naquela área. Então, eu diria que para João Pessoa, eu pessoalmente, como morador de São Paulo, do estado de São Paulo, assim, não posso contribuir muito para a solução individual, né? Mas o sistema de recursos, né, aqui da Paraíba, eu acho que as apresentações mostraram muito essa evolução e o desafio dessa conexão, né? Muitas vezes as outras agendas setoriais acabam todas os recursos escassos dos recursos hídricos tendo que socorrer, né? A cobrança, os recursos de outras fontes dos recursos hídricos tem que socorrer o saneamento, tem que socorrer uma série de outras, as agendas da drenagem, por exemplo, e outras mais, né? E aí sobra pouco dinheiro para gestão, sobra às vezes pouco dinheiro para monitoramento ou para outras frentes, né? Então, eu diria que essa questão da inclusão e que os comitês estão sempre, né, de portas abertas, os conselhos municipais, que o município, né, prefeita, como não tem titularidade de recursos hídricos, muitas vezes fica um pouco distante disso, e talvez esse seja uma das causas desse distanciamento, mas a quantidade de política pública municipal, que é competência dele, do saneamento, desocupação do solo, que diretamente, resíduos sólidos, que diretamente podem facilitar ou degradar a questão dos recursos hídricos, é outro aspecto fundamental. Mas não vou me alongar mais, mas depois a gente pode conversar um pouquinho, se os colegas quiserem falar, também fiquem à vontade. Eu acho que a sua fala reflete o que nós observamos. Existe um sistema, tem os conselhos e tem as representações. E a gente, hoje, com 27 anos da política, a gente observa que, apesar da gente ter uma política muito avançada, que prevê a integração, a participação, representantes do poder usuário, sociedade civil e poder público, nós precisamos avançar ainda mais. É justamente o que o Alexandre falou, o representante no conselho falar pelo nós e não pelo eu. Então, que avaliação nós fazemos desses conselhos que nós temos? O Conselho Estadual aqui, né, do Estado da Paraíba, tem as suas representações do setor usuário, da sociedade civil. E aí a gente passa a refletir sobre a questão, eu acho que nós estamos falhando na comunicação. E as secretarias executivas também têm que refletir sobre isso, porque será que a gente divulga como deveria ser divulgado as reuniões dos conselhos que existem nos nossos estados? Será que divulgamos as reuniões que ocorrem a nível nacional? Não basta simplesmente encaminhar um ofício para os membros.
A gente pode adotar uma nova estratégia de uma ampla divulgação. Nós queremos integrar com as prefeituras, queremos que os prefeitos participem. Mas será que eles são convidados para as reuniões dos conselhos que existem nos seus estados? Não precisa efetivamente ser um membro, mas ele precisa estar acompanhando as pautas, estar acompanhando as discussões. E aí eu olho o outro lado. Eu, enquanto órgão gestor, secretaria executiva do Conselho Estadual, nós falamos sobre as pautas. E eu vi aqui no evento, com outras falas de outros estados, que o que prevalece nas pautas dos conselhos, a maioria dos estados, é que são pautas trazidas pelos problemas que os órgãos gestores vivenciam, porque não trazem, aí entra no ponto que a Cida falou, das pautas fortes, mais importantes. Mas será que nós estamos indo buscar essas pautas? Será que a gente está abrindo espaço para quem realmente vive diversos conflitos no nosso estado, em algumas regiões específicas? A gente está buscando essas pessoas e trazendo para dentro do conselho para que eles tenham a oportunidade de fazer essas falas e de trazer para a discussão não só o que importa para a gente enquanto órgão gestor, que enfrentamos diversos problemas, mas trazer o usuário, a sociedade civil, porque também há um grande distanciamento entre usuário e poder público, entre sociedade civil, usuário e poder público, e eu acho que fica essa reflexão, reflete muito essa questão da representatividade e de quem está lá dentro como membro do conselho também, será que ele leva para as suas outras representações, para as suas outras associações, para dentro? Então, é uma questão, o sistema existe, mas ele tem um número de membros e nós temos que ver de que forma capilarizar isso. Que não necessariamente mudar a estrutura que existe do sistema do conselho. Então, eu vejo que uma das soluções aí é a comunicação, né? Investir em formas de comunicação para que realmente o que a gente tanto discute, reúne, saia desse âmbito fechado que nós somos para um âmbito maior e assim vai chegar lá na pescadora, vai chegar na empresa de água mineral, vai chegar nas empresas, nas indústrias, em quem realmente é afetado pelas decisões que nós tomamos enquanto conselhos, enquanto os órgãos gestores, enquanto instâncias deliberativas e que muitas vezes têm esse poder de decidir, como eu disse, impacta a decisão de um conselho, uma resolução aprovada impacta diretamente na vida de milhões de pessoas. Tem mais alguma pergunta? Última? Então, passa para os dois, aí depois a gente traz para a mesa e cada um já faz a sua fala de encerramento em 30 segundos, para que a gente possa encerrar a tempo de iniciar a próxima mesa. Em 1 minuto. Vou falar de frente para as pessoas, para todos me olharem. Boa tarde a todos. Eu sou Tereza Cristina Pereira Castro, vice-coordenadora nacional do FONASC, o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas, e represento no estado do Maranhão, onde eu coordeno nosso escritório, o Comitê do Pindaré, do Comitê do Rio Itapecuru e o Comitê do Rio Turiaçu. Então, primeiro, iniciar a fala muito lúcida, né, de todos os senhores e senhoras, né, que nos trazem uma visão muito pertinente, né, do dia a dia, né, do nosso dia a dia, quanto ator da governança das águas do país. E aí eu vou me dirigir especificamente à senhora prefeita. Nós estamos no estado do Maranhão, nós engatinhamos na política de recursos hídricos, mas dentro do Comitê do Pindaré e do Comitê do Itapecuru, eu estou acompanhada pelo professor Walter Moedas, que também é nosso membro do Comitê do Pindaré, e nós temos um entendimento muito grande, senhora prefeita, estamos trabalhando nessa linha de envolver os prefeitos nos nossos comitês, certo? E nós estamos fazendo alguns convites, e eu, em nome do Comitê do Itapecuru, em nome do Comitê do Pindaré, eu convido a senhora a estar no estado do Maranhão conosco, para a senhora poder
dividir, de nós bebermos dessa água, dessa fonte, né, de toda essa sua liturgia do cargo de prefeita e também com toda a sua sabedoria enquanto gestora também, atora da governança das águas do seu estado. Então, o convite está feito. Vamos marcar essa agenda, certo? Vamos marcar essa agenda. Nós estamos também, fizemos o convite para nós estarmos com a senhora Elaine, do Comitê do Rio Paranaíba, presidente do comitê. Elaine também tem uma fala muito propositiva, muito ativa dentro desse nosso objetivo. Então, com certeza, vocês duas vão nos ajudar bastante a avançar nesse sentido, né? Então, convite feito, vamos fazer a nossa agenda para a senhora estar conosco, ter uma oportunidade ímpar de a senhora conhecer um estado muito rico, lindo, e de muita abundância de água, como a Amazônia, estamos na região Amazônia, mas que precisamos tratar bem das nossas águas, né? Então, olha, convite feito, muito obrigada, e vamos conversar só para marcar nossa agenda, senhora prefeita. Gente, tá vendo por que os prefeitos precisam participar? Não é todo dia que cai um convite para ir no Maranhão, né? Eu sou uma menina que acredito muito em Deus e um dos meus maiores sonhos sempre foi conhecer os Lençóis Maranhenses. E aí, no dia da abertura, quando falou de São Luís, eu ainda brinquei, olhei para o lado e falei, sempre quis conhecer São Luís, mas nunca consegui comprar uma passagem, porque é mais barato ir para a Europa do que ir para os Lençóis Maranhenses. Aí, de repente, veio terceiro Fórum das Águas. Eu falei, eu ainda vou estar presidente, eu vou conhecer. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que trazer para os nossos políticos, essa condição de sonhar e essa capacidade de acreditar que a gente pode realizar. Para mim vai ser uma honra, eu vou mesmo, o Álvaro sabe, nós vamos, né, Álvaro? Soraya viabiliza isso, vai ser uma honra eu poder ir, a gente tentar contagiar os políticos, não só nessa questão do comitê, mas desse empoderamento político que a gente tem de transformar. A senhora da representação das pescas me levantou aqui um questionamento muito grande, né? A gente está aqui questionando o que a gente pode contribuir para a sua realidade que está difícil e não atinge só os pescadores, atinge os consumidores, atinge a questão de saúde pública e o quanto as autoridades locais têm o conhecimento disso. O quanto já sentaram numa mesa para discutir isso, pensar ali dentro do âmbito político municipal, regional e estadual, o que tem sido feito até em termos de planejamento, porque muitas vezes a execução não é uma coisa imediata, não é um estralar de dedos que eu vou lá e tiro o esgoto desaguando de um rio, mas é entender que existe esse problema, encarar e aceitar que ele é uma realidade e que a gente precisa mudar ele, né? Então, o quanto os nossos políticos estão preparados para essas pautas para poder chegar num comitê? Porque as pautas importantes e essenciais, elas podem nascer dentro do meu gabinete. Mas a gente precisa estar aberto. Então, eu estou aberta para ir ao Maranhão, conhecer, levar um pouquinho da minha vivência. Pode ter certeza que nós vamos marcar e eu vou viver mais essa experiência através do comitê e a gente vai contagiar mais políticos a poderem viver e partilhar um pouco daquilo que a gente vive pela nossa cidade, nosso estado e nosso país. Bárbara, acho que você vai ter que ir para todos os estados do Brasil. Gente, eu estou desempregada daqui 3 anos e meio, então se alguém puder me dar um emprego, né? A última pergunta. Obrigado. Meu nome é Wilson de Azevedo, eu sou membro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do Comitê do Paranaíba e também do Comitê Estadual dos Rios Corumbá, Veríssimo e São Marcos, em Goiás. Bem, primeiro eu quero cumprimentar aí a realização dessa mesa aqui, ou desse bate-papo, né? Nós sempre temos, ouvindo as pessoas, o que aprender, né? Impressionante. Eu conheço vários palestrantes aqui, ou vários painelistas aqui, né? E quando eu vejo a apresentação deles, eu sempre descubro alguma coisa nova, né, que me chama a atenção. Mas, então, cumprimento aí a Maria Aparecida, o João Ricardo, a Bárbara. É Verônica ou Elaine? É Verônica? Isso. O Alexandre, né? A condução da Renata. Parabéns aí pela condução. Mas a minha pergunta vai para o Bruno. Bruno, é o seguinte, eu vi que você falou nessa falta de interação
entre o conselho, dentro do próprio ministério, né? Quer dizer, parece que cada secretaria ou cada departamento tem a sua pauta, que eu sei que não é pequena, mas que eles caminham assim meio que isoladamente, falta essa conversa. Eu já trabalhei no serviço público e me lembro que, às vezes, tu, na tua mesa de trabalho, tu não sabe o que o teu colega do lado está fazendo. Isso realmente acontece ou aconteceu, né? Aí vai a minha pergunta, quer dizer, a política pública ela tem que ser priorizada dentro do próprio órgão. E como é que tu prioriza a implementação de uma política pública? Com recursos. E quando tu vê um departamento ou uma secretaria sem recursos, é porque essa política não é importante para o Ministério. E, não sendo importante para o Ministério, não é importante para o país como um todo, né? E, por exemplo, no Ministério atualmente, eu vejo que a secretaria que cuida do Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem dificuldades inclusive de pessoal. Então, eu queria te perguntar, de uma forma assim geral, como você vê isso e se isso pode ser realmente priorizado, melhorado daqui para frente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. De fato, a priorização, uma régua boa para se medir, é a alocação de recursos no âmbito daquela política, né? Então, desse ponto de vista, eu entendo que há uma sinalização muito positiva do atual governo na questão hídrica, né? Nós temos aí o novo PAC, um eixo específico de segurança hídrica, que a alocação de recursos é bastante significativa. Dentro da própria secretaria, o departamento que hoje eu dirijo, ele tem um volume de recursos significativo, né? A Secretaria Executiva do CNRH, hoje, ela é tocada pelo departamento que a gente chama DRHB, Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Você deve conhecer bastante lá o Alexandre Saia, que é o que toca o CNRH para, assim, em termos diretos, né? Então, assim, é importante a gente, às vezes, separar. A política pública de segurança hídrica, ela está priorizada, a gente tem um volume significativo de recursos alocados, né? A operacionalização do Conselho e essa dificuldade de mão de obra no serviço público não é exclusiva do DRHB, da Secretaria de Segurança Hídrica, não. Ela é de um modo geral, nós passamos um período aí significativo sem reposição de mão de obra no serviço público. Então, o fato de haver, especificamente nesse departamento que toca o dia a dia do CNRH, uma necessidade de mão de obra, não é um demérito ou um indicativo de que aquele departamento e aquele conselho não é importante. Não é isso. Isso é um problema geral que eu entendo que o serviço público vai ter uma reconstituição agora. No meu próprio departamento, que a gente tem um orçamento bastante significativo, eu sofro do mesmo problema que o DRHB sofre. Então, não é de modo algum um indicativo de que aquele conselho e aquela política pública ela esteja sendo deixada para trás. E no caso específico da política pública de segurança hídrica, a gente passou por um fortalecimento significativo nesses últimos anos. O que a gente precisa é adequar as estruturas para as demandas que existem, né? E a demanda administrativa, por exemplo, de um dia a dia de um conselho é muito puxada, principalmente um conselho nacional. A gente tem um conselho, vamos estender só 2 minutinhos. A gente tem um conselho reduzido, vamos dizer assim, que é responsável pela gestão do projeto de integração do São Francisco, né? Então, é como se fosse um CNRH em escala menor, focado exclusivamente para a gestão daquele projeto, e a gente também tem essa mesma dificuldade, apesar de eu ter recursos no meu departamento, mas a gente tem essa mesma dificuldade de mão de obra, de tocar o dia a dia. Então, para isso, é fundamental que, assim, nós temos, e isso vem da política, né? A política
o retrato da escolha da sociedade. Nós tivemos uma extinção dos conselhos há pouco tempo atrás, e estamos retomando essa política de conselhos para a participação da sociedade. Nós restabelecemos o CGPISF, que a gente chama, que é o de lá da transposição, agora no ano passado, né? Então, essas interrupções também enfraquecem a condução, mas eu queria deixar claro aqui que a gente não vê, não percebe que isso é qualquer sinalização de enfraquecimento da política de segurança hídrica. Okay? Obrigado. Obrigada, Bruno. Acho que a gente vai ter que encerrar, porque a gente precisa ir para o intervalo para iniciar a próxima mesa e já pediram aqui para eu encerrar. Um minuto, pode ser? Tá. Eu acho que não sei. Oh, desculpa, muito alto. Boa tarde. Eu acho que também é só para levantar Ontem nós tivemos lançamento da campanha Eu Viro Carranca, do São Francisco, em Brasília. E eu estou estranhando um pouco a gente não colocar isso, que está tendo um corte no orçamento da Agência Nacional das Águas, representativo, de mais de 30%. O Comitê do São Francisco, pela primeira vez, nós estamos vendo, vai ter um corte de 15 milhões, 33% do orçamento de um recurso que não é do Caixa da União. E isso está sendo um corte para todos os comitês federais. E, desculpa eu não ter me apresentado, eu sou o Ronald, sou vice-presidente do Comitê do Rio das Velhas, represento também, através da sociedade civil, participo do Comitê do São Francisco, e isso é uma situação muito grave que nós estamos vivendo. Eu sei que em outros, se isso se torna vira um efeito em cascata, vai para todos os comitês estaduais. Então, assim, eu fiquei estranhando pensar que nós estamos revitalizando essa gestão. Não estamos. Se isso concretizar, e que é um absurdo, nós vamos ter um retrocesso imenso. Então, assim, desculpa eu ter pedido a palavra, eu acho que... Mas eu tinha que trazer isso à luz da discussão, porque eu acho que é uma das principais pautas que a gente tem que sair daqui, do Fórum Brasil das Águas, como reivindicação para o governo federal e para os governos estaduais. Vai em cascata. Tá? Rony, boa pauta para a gente encerrar a mesa, porque esse é um tema que tem sido tratado, né, em diversos momentos aqui dentro desse fórum. É importante destacar que esse corte ele foi, de certa forma, legitimado por uma emenda constitucional que permitiu uma desvinculação de receita em até 33% em diversas agendas, né? Não é algo direcionado para agenda de recursos hídricos, mas a gente precisa trazer esse potencial de representação, de representatividade, de participação, todas essas entregas que o sistema né, traz para a sociedade como um todo, para que a gente possa reverter essa questão no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu acho que a gente tem toda a argumentação para que isso possa ser tratado. Por isso que a gente fez uma reunião agora do G10, dos 10 comitês interestaduais, para a gente trazer essas consequências para o sistema e fazer com que isso chegue, né, nos diversos espaços decisórios. Vai ter uma carta aqui desse evento, o CNRH fez uma moção também, então acho que esse tema está sendo tratado e a gente precisa fortalecer a representação, a representatividade, o potencial desse sistema para que a gente evidencie o impacto dele e, né, o que isso vai repercutir para a agenda como um todo. Passar para o João, que ele quer complementar também esse tema, e 1 minuto, João. Rápido. Acho que não foi abordado de uma forma tão explícita, mas foi abordado pela Maria Aparecida Vargas no início da fala dela. A pergunta do Wilson está relacionada a essa questão também. E só então, para acho que dar uma manifestação complementar a que a Renata colocou, nós atrasamos um pouco o início da nossa reunião aqui,
porque ontem nós tivemos um Conselho Nacional de Recursos Hídricos tratando dessa questão e se construiu uma moção no Conselho Nacional para que se retorne o dinheiro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que é operacionalizado pela Agência Nacional de Águas, e que não se mexa no recurso dos comitês de bacia, que é cobrança pelo uso da água. Paralelo a isso, ou junto a esse processo, foi constituída uma comissão formada pelos comitês federais, junto com o Fórum Nacional de Órgãos Gestores, junto com o Fórum Nacional de Comitês de Bacia, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos representando a sociedade e a representação da geração de energia e da indústria representando os setores usuários, que vão se mobilizar para não só encaminhar esse documento, mas também para defender esse processo. Junto com o lançamento, como o senhor disse ontem, do Biricarranca, que vai acontecer no dia 3 de junho, em Brasília. No dia 2, nós teremos uma reunião dos comitês federais. No dia 3, o lançamento do Biricarranca, e também já no dia 3 está sendo organizada uma reunião que vai ser convidada pelos comitês federais, em articulação a essa mobilização toda que está sendo feita pelo São Francisco, né, da sua campanha lá em Brasília. E a ideia é trazer as representações do Conselho Nacional, dos componentes do Sistema Nacional, para discutir e defender a reversão dessa decisão que foi tomada, a princípio orçamentária e etc., mas que mexe num recurso que é dos usuários destinado a retornar integralmente para a bacia e os recursos do Sistema Nacional que são necessários e fundamentais para a gestão das águas no Brasil. Então, isso está sendo feito e está em um grande movimento de defesa do próprio sistema. E a Bárbara brincou aqui, quem que vai? Eu falei, o Poder Público Municipal, vai o Poder Público Estadual, as outras representações, os usuários e a sociedade defender para que isso retorne. E também, junto desse movimento, só retornar recurso, mas que a gente vire essa história da água não ser tratada como prioridade, para que a água seja realmente tratada como uma prioridade, não um tema transversal e não uma coisa que está presente em tudo, mas que seja realmente tratada como uma política pública de um recurso que é essencial não só para a manutenção da vida, mas para tudo o que a gente faz. Obrigado, Renan. Para finalizar, eu acho que é reforçar essa necessidade da nossa capacidade de se indignar, né, de olhar para os nossos reais problemas, lutar para que a gente reverta o que não está caminhando, mas, ao mesmo tempo, eu queria reforçar a necessidade de não nos desanimarmos também diante desse cenário, né, para que a gente, enquanto sistema, continue atuando de uma forma mais efetiva, eficiente, prezando por esses recursos que estão disponíveis para a implementação desse sistema, e como nesse momento está tendo a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que o tema é emergências climáticas, eu trouxe aqui, e a gente está falando aqui de representação, representatividade, inclusão, eu trouxe uma parte de um texto de um indígena Craô, né, que ele fez um desabafo, né, como que foi a participação, como está sendo a participação dele na conferência, né, em espaços fechados, e aí ele fala que ele leu o caderno de propostas, né, sobre emergência climática de 62 páginas, e tinham vários verbos de ação, né? Cada proposição tinha um verbo de ação. Mas ele reconheceu que nenhuma tinha o verbo amar, né? E é justamente aí que mora o vazio. Porque sem amor pela terra, pelas águas, pelos seres, não haverá transformação. Então, eu encerro aqui com um convite, né, na perspectiva da Bell Hooks, que ela fala para que a gente exercite o verbo amar, não apenas no sentido romântico, mas ela propõe um conceito ético e político, né? O amor como prática diária de transformar a realidade, de praticar o amor de maneira crítica e ética como ato revolucionário, que rompa esse sistema que nos ensinam no dia a dia a nos desconectarmos dos outros, a brigarmos entre si, né, e não prezarmos para o que é mais importante, né? Então, eu deixo aqui esse convite ao bem-estar coletivo, que a gente se fortaleça enquanto sistema, que a gente compre as brigas necessárias, mas que a gente se conecte ao que é comum e ao que preza, né, por tudo que coloca a Política Nacional de Recursos Hídricos em relação à segurança hídrica, né? Então, vamos exercitar esse verbo amar para que a gente
mantenha esse sistema fortalecido e atuante, porque eu sei que cada pessoa aqui tem isso dentro do seu coração e por isso que estamos aqui nessa discussão. Então, agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, a todos na mesa, nesse bate-papo muito rico, que parece não fazer muito sentido às vezes, mas é só a partir da representação e representatividade que a gente vai continuando. Muito Renata, obrigada. deixa eu fazer só uma pergunta rapidinho aqui. À vontade. Eu queria pedir que levantasse a mão, seguindo o seu exemplo, quantos usuários nós temos hoje aqui na plateia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 usuários. Ficou melhor. Há 20 anos atrás, no encontro do Fórum Nacional de Comitês de Bacia, eu fiz essa mesma pergunta, mas numa plateia de mais de 1.000 pessoas, nós éramos 5 usuários. Então, eu acho que mesmo estando melhor, a gente precisa trabalhar melhor isso. Não só nós, usuários, mas nós, enquanto gestão, a gente precisa de estar tentando trazer esse usuário pagador para dentro do sistema também. Tá?